Hoje, claro que o tema importantíssimo, as eleições nos Estados Unidos, tema do comentário daqui a pouco, do Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan, mas lá em Brasília também pensam nisso. O João Pedro Mello fala do governo brasileiro e a relação disso do governo com as eleições nos Estados Unidos. Fala, João Pedro. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo. Olha só, o governo do Brasil acompanha com atenção o processo de eleição presidencial nos Estados Unidos. As urnas começam a ser abertas na madrugada desta quarta-feira e a principal concorrência é entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris. Mesmo assim, segundo fontes da diplomacia brasileira, a relação dos norte-americanos com o Brasil não deve mudar após o processo eleitoral. No caso de uma vitória de Trump, apesar de um distanciamento político e ideológico, a relação deve se manter estável. No caso de Kamala vencer a disputa, a relação pode ficar mais próxima, talvez com algo mais amistoso entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. O economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena avalia que, mesmo sem grandes mudanças, há pontos que precisam de atenção na relação entre os dois países. O governo brasileiro vem fazendo um esforço aberto de tentar retirar o dólar das relações comerciais, e isso já foi criticado abertamente com Donald Trump. O governo brasileiro também é dúbio em relação a algumas atitudes que os Estados Unidos têm, como, por exemplo, a defesa de Israel. Trump já disse que poderia começar uma nova guerra comercial, colocando tarifas de 10% a 15% para todos os produtos que seriam importados aos Estados Unidos, o que poderia fazer com que o Brasil retaliasse em alguns produtos também. Ainda segundo as fontes do Ministério das Relações Exteriores, a avaliação é de que o Brasil continua não sendo estratégico nem prioritário para os Estados Unidos. No cenário internacional, a situação econômica e geopolítica está complexa, o que faz com que o próximo presidente olhe para outros lugares do mundo. As principais preocupações devem tratar de confrontos como o da Rússia com a Ucrânia, além da situação de tensão no Oriente Médio. Mesmo assim, o governo federal segue preocupado com o valor do dólar, que tem subido nos últimos dias. A moeda americana chegou a R$ 5,86 na semana passada, o maior valor desde o início do terceiro governo Lula. Esse preço afeta negócios dentro do nosso país, o que acaba pesando no bolso dos brasileiros em itens como combustíveis, alimentos e outros. O fato é que hoje os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Era isso, pessoal. Essas informações, então, da capital do país. Volto com vocês no estúdio. Um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Obrigado, João Pedro Mello. A movimentação em Brasília tem muitos assuntos. Eu acho que, talvez, neste momento, a maior preocupação seja... como é que vão aumentar ou diminuir as possibilidades de juros mais altos ou do dólar subir ou algo do tipo. Sempre vão achar um motivo, né? Sempre vai ter um motivo. Hoje está falando no controle de gastos, da não ida do Haddad para a Europa, mas das eleições dos Estados Unidos também acaba sendo motivo para alguma coisa, né, Zaidan? Sim, sim. Essa história do dólar é chantagem, né? Isso é claramente manipulado, exatamente para forçar o governo a fazer o que o capital financeiro quer. No governo... e também em parte da imprensa e da opinião pública, uma certa idealização e até fantasia da disputa nos Estados Unidos, né? Então, nós ouvimos há pouco aí essa visão que prevalece ali em Brasília, de que com Kamala Harris as relações serão amistosas, talvez ela olhe um pouquinho mais. Não, eles sempre olham para a América Latina. Todos eles sempre olharam. O problema é o que eles enxergam, como eles enxergam. A gordura desse olhar, né, Zaidan? É o que eles veem um quintal. Eles não veem parceiros, o que, aliás, é uma política estúpida, porque a América Latina, com suas riquezas múltiplas, ela seria uma parceira extraordinária e você, inclusive, combateria, da única maneira eficaz, o problema dos êxodos regulares em direção ao norte, porque Honduras, Guatemala, El Salvador, o próprio México, principalmente o sul do México, há muita pobreza. Eles olham para o norte e veem o país mais rico do mundo, logo depois do Rio Grande. Querem atravessar o Rio Grande, querem tentar. Para muitas famílias, a vida em Honduras, por exemplo, tornou-se inviável. É um país dominado por gangues, né?
E ao mesmo tempo, fica essa ideia de que a Kamala Harris é a boazinha. Não, nada disso. Kamala Harris e Donald Trump servem ao mesmo senhor. Kamala Harris e Donald Trump olharão a América Latina com a ideia que está estabelecida pela plutocracia que governa os Estados Unidos. Ou seja, são países da América Latina que devem produzir e exportar e abastecer o mercado mundial com comida e minérios. África, mesmíssima coisa, principalmente minérios. E várias políticas são desenvolvidas nessa direção. Isso não vai mudar nem com Trump, nem com Kamala Harris. A situação no Oriente Próximo não vai mudar nem com Trump, nem com Kamala Harris. Pelo contrário, ambos são entusiastas da política histórica dos Estados Unidos para a região. Vão continuar armando Israel e vão continuar dando todo apoio da Israel, todo o apoio a Israel para fazer o que bem entender no Líbano, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, apoio político, diplomático, material, bélico, não só dinheiro, mas bélico. A única diferença é a Ucrânia, onde o Trump tem a ideia de que é mais interessante para os Estados Unidos atrair o Putin para a área de amizades e influências dos Estados Unidos. Nas palavras dele, Ronald, tirar o Putin e a Rússia das mãos da China. Para os democratas, a Rússia é a vilã e Putin é a personificação dessa vilania. Para o Trump, o grande oponente é a China. E ele acredita que a Rússia é algo que pode ser disputado entre Estados Unidos e China. Talvez porque não esteja entendendo o que está acontecendo entre China e Rússia. E, ao mesmo tempo, ameaçando o mundo e os outros planetas de tarifas e mais tarifas, né? Então, sabe, essa diferença romantizada que fizeram, ela é irreal, realmente. Ela não tem nada a ver com a realidade dessa disputa nos Estados Unidos, né? Sem contar, quando você fala que qualquer que vença a eleição vão ficar de olho naquilo que mais querem, que é a produção de comida e exportação de comida e minério da América do Sul e de outros lugares do mundo. E tem também aquela outra parte que deseja tomar posse, exatamente, principalmente da parte de minérios, né, Zaida? Haja vista tudo que há de reservas, por exemplo, na Bolívia, né? Até porque, né, Ronald, aquelas declarações da Laura Richardson, que é chefe do Comando Sul, a general Laura Richardson, aquilo não é uma posição pessoal e nem uma posição do governo Biden. É uma posição dos Estados Unidos, independentemente de qual das duas alas do unipartido estará no poder. A história do nosso lítio, nossas reservas florestais, nosso petróleo, isso não saiu da cabeça dela ou do Biden. Essa é a posição dos Estados Unidos para a América Latina.